Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, eu sou... Gabriela. Muito bom. Essa é a síndrome da Gabriela, que é um dos capítulos aqui do livro novo do João Kepler. Ponto cego. E esse aqui é o Resumo Cast. Seja muito bem-vindo. João, tudo bem? Se apresenta aí. Gustavo, bom Fala um demais. pouquinho sobre o que é ponto cego, o que é a síndrome aí da Gabriela. Bom, esse seria o 11º livro do João, né? Sou um escritor serial, venho escrevendo já de muito tempo. E esse livro ele é uma continuidade de uma vivência empresarial do que eu acredito que tem ou falta dentro das empresas. Lá atrás eu escrevi muito sobre o ambiente startup. O ambiente startup, que nós temos um convidado aqui, né? O seu convidado, né? Já vai se apresentar? Sobre isso, mas o ambiente startup me ensinou muito. E principalmente me ensinou a entender o que as empresas tradicionais precisam fazer de mentalidade em relação às startups. E o livro Ponto Cego Empresarial, ele é o último dessa trilha de nível de consciência empresarial, que eu chamo. O anterior a ele foi o Inevitável, que mostrou quais são os 5 níveis de consciência empresarial. E inclusive eu repito aqui alguns conceitos do inevitável, porque é inevitável não olhar para isso e não fazer. Não se esgotou, né, o conteúdo, né? Ele precisa desse conteúdo para perceber o ponto cego. Exato. Só que o inevitável, ele não falou de erros, não falou de problemas, não falou do ponto cego empresarial. Então o ponto cego empresarial, ele veio no que faltou no inevitável. Então sempre nos livros é uma coisa completa a outra. O poder do equity foi o complemento do smart money. O gestão ágil foi falando de gestão simples para empresas tradicionais, que já foi uma mixagem desses dois mundos, que se transformou e chegou na nova economia. Então o inevitável é a nova economia pura e simples, com conceitos de nível de consciência, cria um método de subir esse nível de consciência em 5 níveis. E aí o ponto cego foi um complemento do inevitável, portanto, que é exatamente onde eu faço uma brincadeira com Gabriela, que você, com aquela música, eu nasci assim, né? Que os empresários, eles se acostumam. Se acostumam com o erro. Ah, mas uma empresa não erra, uma empresa fatura. Esse é um dos erros. Sim. O negócio não é só faturar, vender, né? Não é só EBITDA. Tem muito mais coisas por trás disso. Então, tá tudo bem, nascer assim. Tá, ou então tá muito ruim e não quer mudar. Então, por isso o efeito Gabriela. É conformismo, né? Conformado. Legal. Eduardo, se apresenta aí, claro, pessoas. Esse podcast é uma parceria entre a Bruder, que é um projeto novo, um podcast novo que a gente está iniciando, e o Resumo Cast. E o Eduardo está aqui apresentando, então, a Bruder. Fala um pouquinho aí sobre o teu projeto. A Bruder vai ajudar os empresários que querem ser, né, os wannabes, que têm uma ideia, mas não sabem como começar um novo negócio, a começar. Então a gente tem as metodologias, as técnicas, as práticas que vão te ajudar já validadas de mercado. E a gente traz um conhecimento que eu agrego e também a gente compartilha sobre inteligência artificial para te ajudar a potencializar tanto as suas ideias quanto os seus projetos. Então hoje eu venho também colocar uma pimentinha na discussão hoje sobre o livro para a gente falar de como as inteligências ou como novas tecnologias podem te ajudar nessa jornada. E João, agora explica o que é ponto cego, exatamente o que é ponto cego, fala um pouco da mensagem central do livro. Legal. Aprofunda mais. Quando você está no quarto escuro, acho que as analogias elas são bem importantes para contextualizar. Eu escrevo simples, falo simples, não tem tecnês. E é justamente isso que conecta com o público de qualquer tamanho de empresa, né? Não só de startups, porque a minha história veio de startup, né? Há 16 anos eu faço a mesma coisa todo dia, que é investimento. E muito no mundo da startup, e hoje fora do mundo da startup também, com uma private equity. Então eu estou agora investindo em negócios mais tradicionais também. Então, o ponto cego, ele traz exatamente aquela visão do que você não está enxergando quando você está no ambiente há muito tempo fazendo a mesma coisa. Então, se a gente está nesse quarto aqui, nesse ambiente, você tem coisas que estão acontecendo que você não está conseguindo enxergar. Porque você não presta atenção, porque você não está conectado com aquilo. Então, eu vou te dar um exemplo. Vou dar um exemplo para vocês dois aqui. Vocês chegaram aqui, do hotel, de casa, de qualquer lugar, no caminho para cá, vocês viram quantos carros, quantos HB20 vermelhos? Não lembro. Não lembra? Não viu? Estava atento a isso. Não viu, né? Por que você não estava atento a isso? Agora, se eu te desse $100, ou $100
$100 é bom. Para você, quando voltar para casa, você encontrar, te dou $100 por cada carro vermelho que você encontrar. Você vai encontrar quantos labels HB20 vermelho? Nossa, eu vou contar o mesmo 2 vezes. Não, mesmo 2 vezes você ultrapassa. Então o ponto cego está relacionado para onde é que a gente está focando a nossa atenção. Boa, Visão de túnel, boa. Eu chamo de visão de drone também. visão né? de drone. Que é um dos capítulos. Fala um pouquinho. Então, eu acho que eu preciso explicar um pouco melhor isso, né? Que não é só ficar atento ao carro vermelho que você não viu, mas é um gatilho para você entender que tem coisa na sua empresa que você não está vendo, que você não está enxergando. Uhum. E essas coisas tem em vários setores, em várias situações. Também é envolvido com amarras mentais e de prisioneiro, que torna o empresário prisioneiro ao método de gestão e de trabalho ou de situações que ele não quer destravar. Então, por exemplo, não demitir uma pessoa que precisa demitir. Você está preso porque é sobrinho, porque é parente, porque não sei o quê. Isso é uma prisão. Porque é uma prisão mental, que você está ali preso como se fosse uma âncora. E a âncora, mais do que nunca, te traz a esse ambiente de conformidade, de inconformismo e de não visão do que precisa ser feito e mudado na tua empresa. Então, o livro ele faz uma provocação, né, de trazer fósforos a ambientes escuros. O fósforo não é uma lâmpada incandescente. Ele é um fósforo que vai acendendo, por isso que tem licença, por isso que tem esse foco. Porque não adianta nada você ter uma visão de drone se você não tirar o foco do fósforo ali para ver a cor desse paletó. Uma coisa que eu gosto muito também desse conceito, João, que você sempre traz, é você descobrir que você não sabia algo pro seu negócio. Então, muitos empresários, eles sabem, às vezes, que não conhecem um tema ali de marketing, um tema de vendas, enfim, temas gerais, mas esse livro traz temas que você não sabia que precisava conhecer. Isso é uma coisa interessante. Isso é muito bom, isso é muito interessante, essa observação, porque a gente tem que entender que só sei que nada sei. Né? Perfeito. Só sei que nada sei. E isso não é a prática. O cara acha que sabe tudo. E quando ele acha que sabe tudo, ele tem o poder para ele. E esse poder cega. Cega, porque você já não dá atenção aos detalhes. O cara chega no lugar e não observa mais que aquele quadro está fora de lugar. Coisas simples você já não observa mais, porque você tem o poder mental de dizer, cara, eu estou vitorioso, estou vencedor, está tudo em conformidade, quando na verdade não está. Né? Eu costumo dizer, cara, que muitas vezes o empresário, ele é aquilo que ele faz. Então, no jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. Então, se você é um cara desleixado, você é desleixado na sua empresa. Se é um cara que tem um quarto bagunçado, a sua empresa é bagunçada. Sua mente é bagunçada. Tá? Então, o ponto cego empresarial é justamente você começar a observar detalhes através de analogias de que sua vida, seu negócio não está prosperando porque você não está visualizando o que precisava visualizar. Você está dando prioridade para coisas que não era só aquilo, tem que dar prioridade para todo o contexto empresarial, que passa por gestão, por marketing, por venda, por tudo. Né? Então, o empresário ele é um equilibrista de prato. Só que, cara, tem prato que ele não está vendo, tem prato que ele precisa equilibrar melhor. Isso muito também focado num negócio chamado lugar de potência de cada um de nós. Fala mais disso. Hã? Como assim? Lugar de potência? Eduardo, assim, o que você faz de melhor na sua vida? Desenho processos e automatizo eles. É fácil você responder. Você desenha o processo e automatiza ele. Se eu fosse te contratar, Eduardo, eu te contrataria para ser um bom desenhista de processo. Certo? Entendi. É o seu lugar de potência. É o Pareto, né? É o seu lugar de potência. Eu consigo. Resumo livros como ninguém. Leitura estratégica de decisão rápida, dinâmica de livros para interpretações. Seja ela qual for, no teu caso aqui, é um podcast. Ou qualquer outra coisa. Então, cada um de nós, qual é o meu lugar de potência e investimento? Entender de gente. E aí, essa super potencial de cada um de nós tem que ser maximizado, valorizado. Entendi. Então, E o que está fora desse super potencial, a gente tende a ter um ponto cego em relação a isso. Tem um ponto cego. Não, primeiro, tem ponto cego porque você não trabalha o seu super potencial muito como deveria. Porque muitas vezes você quer estudar coisa que você não sabe, ou quer potencializar coisa que você não é bom, porque você acredita em agora, por exemplo, uma empresa que faz uma atividade, agora vai fazer outra. Sim. Não é que é perder foco,
Ele está simplesmente deixando o potencial dele de lado. Entendi. Mas, João, você não fala de motor de crescimento, de Inovação. camada de serviço, inovação? Não é isso? É. Mas tem a Dentro da sua explicação. potência, né? Dentro daquele range de potencial. Entendi. Né? Então, por isso que tem aquela história de competências complementares, né? Quando você era criança, sua mãe com certeza te deu aula de reforço de alguma coisa, não deu? Sim. Você deve ter feito aula particular, não foi? Português, principalmente. Português, porque você era ruim em português. Era a minha área mais exata. E o que você era? Exatas. O que você deveria ter reforçado? Exatas, matemática. Entendi. E não português. Nossa, que... Entende? Aham. Agora, João, Entende o que eu quero dizer? Entendi. Então o empresário, ele não tem essa visão e essa noção do que representa isso no negócio dele. pensa na persona do wannabe, do empreendedor que tem uma startup ou primeiras vezes, está tirando sua ideia do papel. Vamos focar nessa persona. Como é que ele pode se beneficiar com esses conceitos aqui Boa. que tem um livro que também é muito da persona do brother, né? A gente quer ajudar esses empreendedores que estão iniciando. As pessoas que acompanham o Resumo Cast, eles querem dica de conhecimento. Como é que eles podem se autodiagnosticarem que estão em uma situação de ponto cego e o que podem fazer a respeito? Tá, então primeiro que você que não é empresário ainda, você quer ser um empresário, no caso o wannabe, quer montar uma startup, quer montar qualquer coisa. O livro, não só esse, como vários livros empresariais, que você diz, não vou comprar porque isso é para a empresa, né? Porque isso não é para mim, não. Você se antecipa às situações, como você está perguntando, para você entrar mais preparado para fazer aquilo. Isso sim é base de conhecimento certo. Porque, cara, se você não tem conhecimento, se você não tem o resultado e o dinheiro que você precisa, não é tão nada, não é porque você é capaz, não, é porque você não tem o conhecimento certo. E o conhecimento certo pode estar nesse livro. É o conhecimento certo, não é o conhecimento abrangente. Então, esse é um grande erro da maioria dos empresários, que é conhecimento, aí faz MBA disso, MBA daquilo, loucura, porque a obesidade de informação fica sapiando um monte de coisa e não consegue focar e entender o conhecimento certo. Então, a sua pergunta diz o seguinte, o que ele encontra aqui dentro? Ele encontra gatilhos, ferramentas, para que ele possa entender o que ele precisa ver no futuro, para ele não errar. Então, eu dei alguns exemplos. Então, cara, eu preciso ter os processos bem estruturados, arrumados e verificar com visão de drone a minha empresa toda e todas as áreas. Eu preciso me dedicar à minha área de potência. Então, não adianta eu querer ser o CEO de tudo, mandar em tudo, se eu não sei fazer se o meu potencial é vendas. Então, é melhor ser diretor comercial e contratar alguém para o diretor financeiro. Ou gerente, ou... Quando a gente está começando, a gente não tem dinheiro para nada, né? Então não é o diretor, não é diretor, é o parceiro, o sócio, é o cara que vai te ajudar. Então, se você reconhece e entende, isso é um ponto cego, de você não reconhecer os seus próprios defeitos, aí embarca autoconhecimento, autorresponsabilidade, embarca um monte de coisa aqui nos livros que você já leu, que é desenvolvimento humano, que não foca muito esse livro, mas é super importante para fazer uma analogia e uma paridade de que a empresa é o dono, e que se o dono não tiver com esse conhecimento certo, em relação a ele, primeiro, e para depois em relação aos negócios. Você comentou que dentro do ponto cego, inclusive, é um livro para empresas ou para empresários, mas é muito importante para a pessoa física por trás do CNPJ, certo? A pessoa física do CNPJ, não a pessoa física que está trabalhando numa empresa, Sim. Só se ela quiser pegar as dicas e o macete para a empresa de alguém. Aham. Não é porque... Você pode estar trabalhando, ser empreendedor de intraempreendedor, né? Entendi. É empresa de alguém. Mas assim, esse livro não foi feito para esse tipo de público. O livro foi feito para empresários, principalmente empresários pequenos e médios. Perfeito. Que é um empresário que bate o escanteio e corre para a pequena área para cabecear. Ou seja, faz muita coisa sozinho, muita luta. E o erro que eu vejo, o que eu enxergo de fora, por exemplo, se contrata um consultor. Claro que o consultor vai ver vários erros, várias falhas e que tem que melhorar, certo? Ele te diz o que precisa ser feito. Por que ele te fala? Não tem aquela história Que ele está fora do ponto cego. Está fora do ponto cego. Tem aquela história que você contrata consultor para dizer o que você já sabia? Uhum. Essa história, muitos empresários Sim, falam isso. fala. Ou não, contratar consultoria porque ele vai dizer o que eu já sabia. Você não está vendo. Se você está vendo, você não está fazendo. É a história do Michael. Por que o Michael Phelps, o melhor nadador do mundo, precisa de alguém para treiná-lo, para enxergá-lo de fora dele? Detalhes, né? De coisas que você... Por que você procura um mentor? Para o mentor te fazer perguntas.
E qual foi a história mais impressionante que você já escutou? Quantos investimentos você já viu na tua vida? E qual foi a história mais impressionante relacionada com ponto cego ou falta de enxergar o ponto cego? Há muitas. O livro ele foi inspirado em muito da minha vida. Tudo que eu escrevo, eu já fiz ou estou fazendo. Tem uma ideia de quantas startups já viu na tua vida? O que? O ponto cego? Quantas você já analisou? Já não é? Muitas, mas Mais a ou gente menos. chegou na Bossa, não, Menina, fora Emerson. da Equity Group. Na Bossa, a Equity Group não é startup, mas na Bossa a gente já está beirando 2.300 investimentos. E startup deve estar dando aí 1.900. Tem empresa. Esse número cresce cada mês, né? Então, no passado era eu que analisava tudo, né? Aí veio a Bossa em 2016, 2015, desculpa. E aí a gente começou. No começo da Bossa também eu fazia, eu analisava. Porque eu era anjo, investidor anjo. Eu era anjo, que eu deixei de ser, né? Mas Sim. eu fazia anjo na física. Depois eu juntei com o Pierre e nasceu a Bossa Nova. E a gente passou a fazer isso com empresa. Mas nunca deixamos de ser anjo, né? E hoje vocês são o terceiro maior fundo em atividade no mundo. Um fundo Ativo, né? Ativo, exato. Ativo. É um orgulho pro país, né? Com certeza, Assim, legal. E o que a gente fez foi ajudar o pequeno negócio. Isso me gerou uma baita experiência de ver essas coisas na prática acontecendo dentro das empresas e nessas parcerias e nessas mentorias. Porque a mentoria, que é exatamente que muita gente confunde aí, não quero mentor, não quero coach, cara, coach, não quero ver, eu não sou coach. Mas é uma confusão, porque existe aquelas histórias, eu sei fazer, eu posso, eu sei mais que você. Porque a obesidade mental te traz isso. Você Gordura intelectual, né? gordura intelectual, porque a informação que você recebe de um livro, por exemplo, é diferente da prática. Sim. Eu vou ser mais claro, não estou falando para você parar de ler, não. Mas o ResolveCast te dá um resumo das partes mais importantes do livro, beleza? Para você ter até para você aprofundar aquilo no livro. Mas o que acontece é que a prática, ela é a única capaz de te ensinar como tudo funciona. Então, você pode ler 50 livros, mas se você não põe em prática, você não vai ver a experiência daquele processo. Então, o que eu vi foi muito isso, né? Um cara fez MBA, agora vai fazer o curso tal, agora eu vou ler tal livro, agora eu vou não sei o quê. Quais são as maiores premissas que não se validam quando vai para a prática? As hipóteses, assim, absurdas. Olha, é claro que quando o livro ele traz experiências, como as perguntas que você está fazendo, sua experiência, cara, quais são que você fez anterior, quais são as experiências que você viu, né? Então, isso escrito no livro traz uma ideia mais real e palpável daquela situação. Então, peraí, se eu fizer isso, pode acontecer com o José, com a Maria, com a Gabriela. Então fica mais fácil. Então esse conceito que eu te falei que só a prática, ele fica mais tangível. Agora, quando é só uma técnica, por exemplo, vou usar uma fórmula de cálculo de valuation, para ser bem prático. São tantas variáveis no cálculo de valuation, e tem variáveis muito subjetivas, variáveis de relacionamento, de química com o empreendedor, e uma coisa que não está no livro, que você só vai ver na prática. Você só vai ver relacionando, você vai ver testando. Então você pode aprender várias fórmulas de valuation, mas nenhuma delas Te ensina tanto quanto a te prática. ensina tanto quanto você fazer isso na prática. Tá? Então, eu dei um exemplo, são vários exemplos. Sim. São várias situações de ponto cego, são várias situações que a prática vai te mostrando os caminhos que você, principalmente, que você não deve ir, que você não deve fazer. E por que você não deve fazer? Porque você não tem o conhecimento certo. Porque se você tem o conhecimento certo, você tem confiança. Isso é outra coisa, né? Porque a confiança, todo mundo acredita. Eu tenho confiança de fazer esse podcast. Estou confiante porque eu já sei fazer. Eu vou fazer uma palestra. Estou confiante porque eu já decorei ali, já fiz. Vou fazer uma prova. Estou confiante porque eu vou abrir a porta da minha empresa. Estou confiante. Caramba. Mas se você não tiver o conhecimento certo, daquilo que você está fazendo, por isso é certo o nome, não é só o conhecimento. Daquilo que você pretende fazer, muitas vezes você vai dar com a cara na parede. Você vai errar, você não vai ver detalhes. Porque você não validou, não teve a experiência. Aí vem o modelo startup, que ensina o empresário tradicional a fazer esforços. Então eu vou tentar traduzir para vocês o que eu estou querendo dizer com isso. Se você usa o modelo startup você falou,
Primeiro, encontrar um problema. Verificar a solução e desenvolver uma solução para aquele problema. Encontrar a pessoa que tem a dor daquele problema. Daí você testar a solução e validar as hipóteses para daí continuar o processo, você economiza muito Nossa. erros. Os erros podem acontecer na prática, na validação. E são importantes, né? O próprio o Eric Rice, naquele livro que você sempre recomenda, o Startup Enxuta, Sim. ele fala do aprendizado validado. Você precisa errar. Eu falo que é o validando que se aprende. Exato. É né, caindo que se aprende, né? É aquela história de o fracasso te ensina. Pois é a mesma coisa, é o mesmo contexto, só que o meu contexto é andando. Aham. Não é errando, é andando. É fazendo. Sim. É aprendendo, fazendo. É andando e estudando. É estudando, aprendendo. Estudando, fazendo. Eu vou tentar ser mais claro. Quando você estuda, faz, ou você faz, estuda, ou lê, estuda pode ser leitura, você, simultaneamente, você está praticando. Então, por isso vem essa minha frase, sua prática é capaz de ensinar como tudo funciona. Pô, tu não é leitor, tu não defende livro? Claro que eu defendo livro. Claro, óbvio, eu escrevo um livro por ano, pelo menos, né? Então, só estou tentando contextualizar que isso também é um ponto cego no ponto de vista teórico, acadêmico, né? Que é disfuncional em relação à prática. O que eu estou querendo é criar essa conexão fortíssima, ele provar através do livro que existe um ponto cego, mesmo se a empresa for vencedora, mesmo se a empresa seja de sucesso. Tem uma frase que é muito bacana sobre isso, que é o sucesso atual é o maior inimigo do sucesso futuro. Porque a pessoa, ela se torna despreocupada. Autossuficiente, Exato. despreocupado, Exato. acomodado Essa falando. ou satisfeito. Tem algum momento que o ponto cego é bom? Eu pensei numa situação onde o ponto cego é bom. Boa. Porque para as startups, elas se aproveitam dos pontos cegos das grandes corporações. Por A exemplo. Netflix fez isso com a Blockbuster, e a gente tem vários exemplos aí. Então, pode ser uma oportunidade enxergar o ponto cego do teu adversário que não está enxergando. Claro, Para inovar. É ótima oportunidade. E a prática disso vem o quê? Verificar dores do mercado. Verificar problema das empresas. Que não estão sendo atendidos. Que são atendidos, que não são o suficiente. Eu tenho um caso de um interessante, que é uma menina que queria um emprego. Ela, ao invés de ela mandar o currículo, ela fez um estudo da empresa. E mandou dizer, não, você precisa me contratar que eu consigo resolver esse problema da sua empresa baseado no probabilidade de potência dela. Baseado no que ela sabia fazer. É como se você, como é que você falou? Design? Desenhar processos e automatizar eles. Tá, então você olha para uma empresa e você, cara, o que ela está fazendo de errado nesse setor, nessa situação do desenho? Então você vai lá e faz um pré-desenho, faz uma sugestão para resolver um problema. Me contrata porque eu vou lá e faço para você. Entende? Você entendeu a inversão da lógica? Então, a menina foi empregada porque ela foi no site e viu que estava tudo errado. Ela disse, se você mudar aqui para conseguir, o ponto cego é que a empresa, por mais que a empresa tivesse departamento de marketing, um monte de cara especialista, mas não viu o que aquela pessoa viu porque ela é especialista naquilo, no sentido de potência dela. E o que ela fez foi estudar a potência dela e maximizar a potência dela. Ela veio ficar lendo um monte de livro, ela leu só aquilo que interessa para melhorar o alcance dela. É como eu. Esse é o meu lugar de potência. Se o meu posicionamento é escrever e é investir, ou investir ou escrever, não importa, eu vou fazer o quê? Eu vou aprimorar o quê? Investimento. Em escrito. Tudo que for de investimento, tudo que for de respeito a escrever. Para escrever melhor e para investir melhor. Só que quando você aumenta seu nível de consciência, que é o nível inevitável que eu repito aqui, quando você aumenta seu nível de consciência, que é a história de enxergar o carro vermelho na rua, você faz o seguinte, você começa a escrever melhor e a investir melhor, não só na sua perspectiva, mas na perspectiva do outro. E aí você começa a entender que a pessoa precisa prosperar para você ganhar. Então, se o outro cresce, se o teu cliente cresce, se o teu parceiro cresce, se sei lá o que você estiver fazendo numa relação de monetização, o outro se dá melhor que você. Olha que loucura que eu estou falando. Você pede para o outro ganhar. Olha, isso é profundo, tá? Isso a gente pode até aprofundar isso. Cara, isso é tão forte e que te acende o fósforo para que você comece a perceber os seus pontos cegos. Cara, eu não via isso. Eu não via isso. E depois de Você sabe aquela sensação de, putz, eu nunca pensei nisso?
Você já teve essa sensação? Já. Putz, eu nunca pensei sobre isso, eu nunca pensei por isso, eu nunca vi isso. Pois é. É aquela história que quando você vai num hotel a primeira vez, que é maravilhoso. Não sabia que existia esse tipo de coisa, não sabia que existia esse tipo de cama, esse travesseiro, mas é. Beleza, você viu. Você adapta. O que você teria que fazer naquele momento? Mapear aquilo, entender aquilo, comparar aquilo, anotar aquilo, que aquele uau, aquele momento seja eternizado para que você aproveite o quê? Um dia que aí você, beleza, passou aquilo. Aí você vai num hotel mais fraco. Outro hotelzinho qualquer, o que vai acontecer? Você vai sentir, porque você já teve lá do outro lado, você já viu um hotel melhor. Tá bom. Aí você vai montar um hotel. Aí você vai dizer, peraí, o hotel que eu quero com a referência é aquele que eu fui lá. Tá tudo bem. Uma mudança de ambiente vai te trazer outras oportunidades, outras visões. Então você vai chegar cada vez mais longe, sua consciência vai subir. Só que assim, aí vem um detalhe. Beleza, vou montar esse hotel aqui, mas putz, eu tenho que olhar se cabe, ou não é porque eu vi algo melhor que eu quero aquilo, quero inovar naquilo ali, só que aqui não cabe, pô. Sim. Aqui não cabe. Então, eu vou fazer adaptado à realidade daquele ambiente, com uma visão mais ampliada, mas adaptada à realidade aqui. Então, aí está o erro empresarial. E um ponto cego que eu vejo nas empresas. O cara quer, peraí, vou botar uma área de inovação. Aí contrata, abre uma área, bota sinuca, ping-pong, pengolinho, estou inovando. Tá tudo bem se você faz isso. Mas que de verdade, O resultado, que você quer com isso? Por que você está fazendo isso, como diz nosso querido Simon Sinek, que tudo começa com porquê? Então, são vários fatores que me inspiraram, e esses são alguns deles, que dar o direcionamento para o empresário um passo a passo simples, para que ele possa exatamente desenvolver essa mentalidade mais desafiadora, menos acomodada, de mais insatisfação. Olha, de insatisfação. E não é só o chato, eu sou insatisfeito o tempo todo. Não, cara, mas é só os satisfeitos no mundo. Só os incomodados no mundo. Então, putz, se você é incomodado, que sua realidade empresarial, sua realidade financeira, sua realidade de vidas, de relacionamento, de família, de tudo, cara, você tem que começar por onde? Me fala. Se você aqui está me assistindo, está com essas dificuldades, incomodado. Se incomodado já é bom, tá? Não é ruim não. Sim. Porque se você está começando a pensar como é que você vai resolver. Então já é a chave. É resolver. E na sua empresa, a partir desse podcast, você está vendo que, desse resumo, né? Do resumo cash. Resumo cash. Você está vendo que passa por você verificar quais são os problemas que você, empresário, tem na física, internamente, que está sabotando a tua empresa. Muito bom, hein? Porque o jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras. E o jeito que você trata a sua vida particular, você trata a sua vida empresarial. Ninguém engana todo mundo a vida toda. Por isso que a longevidade é tão importante, inclusive no mundo das startups. Porque, mãe, se você estiver aqui daqui a 3 anos fazendo a mesma coisa, 4 anos, aí eu digo assim, você é um cara longevo. Agora, se cada um você está com uma coisa diferente, eu já fico, peraí, mas você não era bom nisso, agora você está... Você era mecânico, agora você é... Sei lá o quê? É só um alerta, né? Você Isso, vê que... isso é um ponto cego gigante interno. Como é que eu chamo? Na personalidade complicada, complexa daquele ser humano. Muito bom. João, você falou de área de inovação. Uma pergunta que me veio aqui. Quais são os pontos cegos das áreas de inovação? Porque você tem muito conhecimento sobre isso. E uma coisa que eu já ouvi de você é sempre inovar no mesmo setor. Você olha para o seu concorrente para tentar inovar. E você tem com certeza... Eu falo diferente disso, né? Esse é o erro. Esse é o erro. Esse é o erro, né? Esse é o ponto cego, né? Não que o ponto cego seja o erro sempre, né? O ponto cego pode ser uma coisa boa que você não está vendo também, né? Só para ficar claro, né? Porque o ponto cego não é só erro não, tá? Tá. Eu vejo, eu digo, eu ensino que inovar, ela está em você fazer comparables e comparativos com coisas completamente diferentes daquilo que você faz. Então, se você é uma farmácia, você compara seu negócio com uma loja de eletrodoméstico. Se você é uma padaria, sabe? Compare com coisas completamente diferentes, É super distintas. contra-intuitivo, mas funciona muito bem, né? Por que isso, né? A pergunta, por quê? Porque se você comparar com algo igual, o máximo que você vai inovar, a inovação que ele fez.
Então o que o outro fez. Então você vai sempre andar atrás do rabo. Você vai sempre ali querer inovar o que o outro fez. Então você copia, você modela, você... Tá certo, modelar é muito bom. Mas que tal você inovar no seu setor e ganhar a dianteira de um processo que ninguém está fazendo? Porque dá mais trabalho fazer isso. Dá mais fácil copiar. Tem algum exemplo? Tem vários, mas... Putz, agora fugiu, mas vamos lá. Quando a gente compara, por exemplo, uma banana com banana, a gente realmente compara banana com maçã, certo? Quando você compara banana, porque a gente compara banana com maçã e geralmente compara banana com banana, né? Igual. Sim. Quando você compara diferente, você começa a ver que você poderia fazer tal coisa, e aí seu cérebro funciona melhor. Cara, por quê? Isso aqui, será que se encaixa no meu negócio? Será que se encaixa no meu negócio? Será que não encaixa? Que isso? Que loucura, como é que é? Você começa a transpor os conceitos de outros negócios pro seu negócio. Você transpor o conceito do negócio para outro negócio. Foi uma pergunta que você fez e a sua complementar é o seguinte: como é que eu resolvo isso? Primeiro você olha as frutas mais baixas, que são coisas mais fáceis de você pegar. Geralmente tinha as frutas mais altas. Geralmente você cria aquela, eu vou pegar aquilo ali, que é mais difícil e tal. Tudo bem que gera desafio, mas as frutas baixas estão mais fáceis de você fazer. Então, quando você compara uma coisa dessa, que isso pode ser adaptado em mim, no meu negócio, e eu vou fazendo, e vou testando, e vou validando. Aí eu volto a considerar. Então, essa é uma linha de raciocínio. A sua pergunta foi, o que as empresas erram geralmente inovando? E depois eu vou para o teu exemplo. Então, a sua é o seguinte, inteligência artificial, que é o teu caso, que é a tua especialidade. Eu vi agora alguns casos assim. Eu vejo uma empresa, agora né, fazer um departamento, vou contratar gente, vou não sei o que para fazer inteligência artificial. Não sabia o que vai fazer para a inteligência artificial. Porque a inteligência artificial não é a tecnologia, o porquê eu vou usar. Exato. Então volta ao remédio, ao conceito anterior. Você, cara, eu tenho que ser mais inteligente para a ferramenta, que é a inteligência. Então como é que eu sei isso? Sabendo onde eu vou aplicar cada coisa. Então vem a inovação assim, primeiro eu gasto, primeiro eu invisto, primeiro eu faço, para depois eu ver o que eu vou fazer para o cara fazer brainstorm, para identificar e fazer, ou então, peraí, esse software precisa de inteligência artificial. Esse meu RP precisa de um... Muitas vezes não precisa. Pois é. Então, isto é o exemplo de uma inovação meio pouco equivocada. Tá? Sim. A inovação, ela tem nessa nova economia, que a nova economia não é startup, é qualquer empresa que faça algo de modelo de negócio diferente, pode ser assinatura, pode ser coisas que não são comuns no mercado, de compra e venda, porque a economia tradicional é comprar, vender, andar, prestar serviço e produzir. A nova economia ela traz outra roupagem para tudo isso. Então a gente não está na pauta aqui do que a gente está conversando, mas é base. Né? Precisa conhecer isso para conversar do ponto cego. Do ponto cego. Legal. Boa, Eduardo. É isso. Boa. O ponto cego ele tem um nível de consciência um pouco mais elevado, que ele desperta o que você não está vendo, exatamente porque você não está enxergando o básico, que a sua empresa não pode, vai abrir uma filial. O que eu faço? Contrato com o contador, abro o CNPJ, vou abrir um negócio novo, uma área nova. Você começa a gerar despesa e custo para esse negócio, que na verdade não é nada disso. O que é, João? Cara, eu vou testar, eu vou validar, eu vou entender se cabe uma nova unidade, se é melhor o outro modelo de negócio aqui, de representante, ou se é melhor uma expansão através de uma sociedade, ao invés de franquia, ou uma franquia. São 22 modelos de expansão. 22. Só se fala em 3. Franquia, unidade própria, ou não sei o quê. Isso é exatamente o ponto cego. Canais de aquisição também, de marketing, por exemplo. Tem... Plataforma de negócio. Só de tipo de parceria são 17. Exatamente. Entende? Então, a gente está aqui falando de erros de inovação, que são muitos, são diversos. E tudo isso parte dessa história de não querer entender a nova economia. Porque a nova economia ela aconteceu lá atrás na Revolução Industrial. Quando veio a Revolução Industrial, o que aconteceu com a mão de obra? Ela foi automatizada. Perfeito. Mecanizada. Não é isso? Acabou a lavoura? Não. Não acabou a lavoura. Aí vem a inteligência artificial agora, numa outra. Bom, antes disso, iFood na pandemia.
Boom. Por quê? Por que iFood foi na pandemia? Boom. Tudo fechado. O comportamento mudou das O pessoas. comportamento da pessoa mudou, a situação mudou. E quem estava preparado para isso? Poucos restaurantes faziam seu próprio delivery. Tiveram que ir para o iFood. bom, de iFood como A, como B, pode ser qualquer coisa. Exemplo. Mas aí não existia uma preparação baseada em tudo que a gente está falando aqui para se organizar para que uma situação acontecesse. Ou tu acha que não vai acontecer mais com outras coisas como a pandemia? Vai, com certeza. Muitas coisas. E a inteligência artificial aconteceu agora para dar esse chacoalhão de que tem na tecnologia commodity. Tá Sim. tudo aí. O que você precisa saber é por que eu preciso usar e como eu vou usar a partir de entender a ferramenta, entender os potenciais da ferramenta. E o principal, se você permite, João, eu destilar, talvez, a gente falou muita coisa aqui sobre conhecer o entorno, conhecer o seu negócio, as ferramentas, as parcerias, conhecer os métodos. Se você está no mesmo método há 15, 20, 30 anos, ou se você está no mesmo método, está tentando conhecer uma coisa nova, você precisa, o João falou, você precisa conhecer ao redor. Porque senão você vai ficar só ali. Eduardo, que bom que você tá... Gustavo aqui, Eduardo. Que bom que você tá falando sobre isso, cara. Eu queria alertar as pessoas, trazer uma luz, né, já que tirar o ponto cego. É uma luz exatamente sobre isso. Muitas vezes você faz algo, você tem a sua empresa, você tem a sua atividade econômica. Eu sou uma concessionária de veículo. O que faz uma concessionária de veículo? Vende o quê? Faz o quê? Tem duas situações aí. Por que você só vende o carro? Primeira pergunta, por quê? Um porquê bem feito transforma a sua vida e seu negócio. Um porquê não, ainda mais. Então, eu no conselho de administração, eu faço duas perguntas básicas. Por quê e por que não? Eu sou conselheiro de várias empresas, grandes empresas. Então, eu sou o chato. Por quê e por que não? Geralmente, os executivos estão prontos para responder por quê e por que não. Não estão. Bom. E o por que não é uma luz acesa sobre algo que ele não está vendo. E aí você falou uma palavra-chave, cara, que é o entorno. Essa palavra é poderosa, porque o entorno da concessionária de veículo é que vai fazer esse negócio prosperar. E não a venda do carro. Porque a venda do carro, todo mundo vende. Commodity. Volta aquilo que a gente falou. Não é que não presta vender carro, claro que presta. Tem muita concessionária por aí. Só que aquilo já é padrão a vida toda, todo mundo faz. Se acontece uma pandemia, uma coisa que muda o comportamento da pessoa... Acabou. Então você não está preparado porque você não viu o entorno. E o entorno é o quê? É fazer negócios correlatos, criando um ecossistema, que eu explico no livro, de oportunidades, usando seus colaboradores, seus parceiros, seus fornecedores, criando, por exemplo, investindo em startups que são fornecedoras daquela concessionária. E aí você tem o equity daquela startup, e potencializar para fazer uma nova fonte de receita, motor 2. É você criar várias coisas em torno do que você faz. Então isso tudo é que é o livro para ser empresarial. Muito bom. E João, já agora nos encaminhando para o final, resumo, né? Não é o livro todo. Então quem quiser saber mais sobre o livro, como foi o livro, o livro está muito bom. Passa o Pix. Dissecamos aqui as ideias principais, mas eu quero que você deixe um desafio. Para quem está iniciando empreendimento ou já tem empreendimento, para se analisar ou se autodiagnosticar e perceber se está com algum ponto cego que está ameaçando o seu negócio. No capítulo 18 do livro tem as chaves do sucesso do método JK. Que sou eu, JK João Kepler. Então eu vou ler aqui algumas coisas, ele tem uma introdução aqui, mas basicamente ele te provoca com alguma... de marcar, sabe? Você não precisa... Checklist. Checklist, essa é a palavra. Então assim, por exemplo, como é que você é um cara arrojado ou você é um cara comedido? Eu digo como empresário, tá? Você é uma pessoa que acelera muito vendendo, vai vender de qualquer jeito, ou você é um cara, mas peraí, eu tenho que ver o custo para ver se vale a pena, não sei o quê. Então, isso é uma das coisas que eu peço para você marcar. E aí você vai marcando, como é a sua visão sobre a sua empresa, como é que é que você compara competição com competição, que competir é você fazer negócios com empresas iguais às suas, ou concorrentes. Competir é você competir com ela, e competir é você colaborar com ela. Olha que loucura. Como é que está a sua questão pessoal? Como é que funciona a sua mentalidade investidora, que é
que é mentalidade de gestor? Não, eu sou o que, cara, eu tô captando dinheiro, eu sou o cara captador de dinheiro, porque eu preciso de dinheiro para crescer. Não, você não precisa de dinheiro para crescer. Você precisa investir para crescer. Mas depois eu não tenho dinheiro, como é que eu vou investir? Você não investe no bolso, você investe na mente. Então, qual é o seu entendimento sobre isso? Porque se você investe para a mente, você não precisa de dinheiro. Você vai ser mais inteligente que dinheiro. Porque o dinheiro, velho, te sabota. O dinheiro te sabota. Ou você tem ou você não tem. E você fica o tempo todo pensando nele. Quando você tira isso da frente, quando você não coloca esse limitador, parece que destrava. E o dinheiro trabalha para você. Não é teoria, tá? Isso é prática. Então, por isso que eu falei aqui, eu fiz questão de dizer teoria e prática. Porque você, mas faça o dinheiro trabalhar para você. Mas é como? Como? Onde é que está esse danado desse dinheiro, né? Então, mas existem técnicas para você treinar o eu para desenvolver essa mentalidade. E quando o cara... Quantas vezes eu sou parado no aeroporto ou em qualquer lugar, não que o cara bater foto comigo. O cara diz, cara, aquilo que você falou, cara, aconteceu comigo. Aquilo que você disse foi tão profundo que a minha empresa mudou completamente. Eu estou fazendo 3 vezes mais, 5 vezes mais. Com um detalhe, eu não sou guru. Eu apenas sou um cara que pratico aquilo que eu estou falando nas empresas que eu invisto ou no meu negócio. Entendeu, Gustavo? Então, isso tudo faz com que eu te provoque várias bloquinhos e eu te passar aqui mais vários pilares diferentes e o resultado disso vai te dar um diagnóstico. Isso é fantástico. Um diagnóstico de que você não está enxergando coisas óbvias dentro do teu negócio. E no capítulo 17 tem ferramentas também. Pô, muito obrigado por lembrar. Muito bom. Então, João, deixa os teus contatos, explica para as pessoas como é que elas podem fazer para comprar os livros. O livro está em todas as melhores livrarias do Brasil, a Amazon. Entra no meu site lá, joaokepler.com.br, está lá, tá explicado. Veja, só compre um livro se você entender que isso pode te ajudar. Então, é só um recado que eu não compre livro porque é modinha, porque alguém disse ou porque o Zoomcast falou. Só compra esse livro, gasta nos seus R$30, não sei quanto é que é um livro, 40, não sei. Aqui é o valor do almoço. Se você entender que ele é útil para você. Não é o meu livro, não é claro, qualquer um. Porque senão vai ser obesidade mental e vai ficar na prateleira de enfeite. Não compre para postar. Aliás, só siga pessoas que possam representar algo para você. Só busque coisa e conhecimento que pode ser útil para a tua vida. Não para a vida do cara que você está assistindo. Assim você compra o livro do João, R$40, eu vou ganhar dinheiro vendendo 100 mil livros. Não é sobre isso. Eu não preciso mais desse dinheiro. E, graças a Deus, eu posso falar isso, o Eduardo me conhece um pouco. Sim. Sabe? O Eduardo me conhece um pouco melhor. Então, é sobre você, cara. É sobre você, esse livro é para você. Eu fiz para você. Eu fiz para que você desperte algo que você não está fazendo, que é tão simples para que você vire a chave da sua vida, entende? Então é romantismo, não, cara, é de verdade. Eu escrevo para que as pessoas sejam pessoas melhores e empresários melhores, startups melhores, investidores melhores. Toda a minha vida foi assim. Todo meu livro, se você for ler, você vai ver, é sempre para o outro, nunca para mim. E para mim, o que fica para mim se você me acompanhar? Deixa um recado. João, me ajuda, João, cara, isso aqui. Então, os caras que chegam pra mim em qualquer lugar que me encontram, dizem assim, cara, isso mudou minha vida. Então, se você me vê em qualquer lugar, essa é a mensagem final minha, fala comigo. Muito bom. Me cumprimenta, diz assim, pô, isso foi legal. Isso não dá foi um feedback para... Feedback, cara. Não gostei daquilo que você falou no Zoomcast. Tentei, deu errado, não funcionou, sabe? Porque é isso que é o combustível de quem escreve. Ele serve para mudar a vida do outro, não é para ele. Mudar o feedback, não é para ele. Por isso que eu nunca fiz um livro de biografia ou de falar da minha história. Porque isso interessa a quem a minha história? Pro meu ego, a gente vive em ecossistema e não em egossistema. Muito bom. Então é sobre você, não sobre. Muito bom. João, obrigado. Beleza? Obrigado, João. E, Eduardo, fala um pouco então sobre a Bruder. O que é Bruder? Eu também quero saber, pô. Tá bom, então... Explica para as pessoas como elas podem saber. Vou explicar um pouquinho mais, então. Vocês estão assistindo nessa mídia digital agora, vocês estão vendo que é uma colaboração entre o ResumoCast e a Bruder. A Bruder é para você que está começando um negócio agora, já descobriu que tem vários pontos cegos agora, já tá se inteirando desse conhecimento, e agora você vai conseguir ter uma trilha, uma maneira de você aplicar os conhecimentos de startup, que o João tanto comenta, os conhecimentos de pessoas que já construíram startups e que já venderam, já fizeram o exit. A gente traz especialistas para te dar uma aula sobre como aplicar a metodologia. E a parte mais importante, inclusive
é o Brooder.ai, é porque a gente entrega ferramentas que a gente chama de bros para te ajudarem nessa trilha. Então, uma ferramenta que vai te ajudar com um diagnóstico, uma ferramenta que vai te ajudar com um cálculo, uma ferramenta que vai te ajudar a descobrir o mercado e até ferramentas que você pode usar externamente para te ajudar a pesquisar um concorrente, a desenhar seu produto. Tudo isso para te tirar da inércia, para você transformar uma ideia, tirar do papel, mudar a sua vida, colocar em prática e quem sabe um dia tá em um ecossistema de inovação. Isso tem um site? Isso tem uma Sim, plataforma? a gente tem uma plataforma, você tá acompanhando a gente pelo Instagram agora, e a gente tem, você pode acessar o link, tá nessa página, para você descobrir onde que estão a trilha e como é que você acessa essas informações, os bros, as ferramentas. Ah, gostei do nome. Gostou? Brothers. O que é Brothers? Hã? O que é Brooder é chocadeira em inglês. Então, a gente tá chocando suas ideias, né? Uma incubadora de ideias. Boa, Então, gostei. e os bros aí são o nome das ferramentas que a gente Eu criou. posso indicar Brother para as startups que eu invisto? Ou para os Pode. caras que Claro, É Pode bom, sim, né? pode sim. Bom, né? E passa o Pix, a comissão, né? Com certeza. Muito bom, Eu queria obrigado. também agradecer Obrigado. você, Gustavo. Eu queria te agradecer. Se conhece não já há só- algum tempo. Não só por esse podcast, eu queria te agradecer pelo resumo que você faz das coisas. Muito obrigado. Você encurta o caminho de muita gente, você ajuda muitos empresários, muitas pessoas que assistem. Então, isso é um fato, isso é um fato, mas é uma dedicação sua do seu tempo. Há muito tempo você faz isso. Sim. E Muito você anos. continua numa, como é que chama? Um facilitador, você é um facilitador, você é um multiplicador de ideias, você consegue extrair o melhor que o autor tem para quem está assistindo. Então, um pouco do que eu faço. Então, eu me sinto, tem química no que a gente faz. E parabéns por isso. Muito obrigado, Zico. Estou muito honrado aí. E eu espero que você tenha gostado do nosso episódio de hoje. Não esqueça de curtir, compartilhar e deixar o seu like e deixar comentado o próximo livro que você quer ver aqui no Resumo Cast. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima.